Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tópico que é bastante importante em matemática em geral e que aparece muitas vezes em probabilidade, que é o conceito de infinito. A primeira coisa que é importante de notar é que infinito não é um número. Infinito é uma ideia, um conceito. Se infinito fosse um número, por maior que ele fosse, não daria para fazer com ele a maioria das coisas que a gente faz. Um bom exemplo disso é um paradoxo que geralmente é conhecido como o Hotel de Hilbert. A ideia é bem simples, apesar da conclusão ser relativamente contraintuitiva. Imagine um hotel que possua infinitos quartos. Agora imagine que todos esses quartos estão ocupados, ou seja, existem infinitas pessoas no hotel. Até aí sem problemas. O paradoxo acontece quando aparece uma nova pessoa para se hospedar no hotel. A questão é que todos os quartos do hotel estão ocupados. Então como é possível hospedar uma nova pessoa? O truque que o dono do hotel usa é o seguinte: a pessoa que está no primeiro quarto passa para o segundo quarto. E a pessoa que estava no segundo quarto vai para o terceiro quarto. E assim por diante. Como existem infinitos quartos, não tem nenhum problema nisso. As pessoas simplesmente se deslocam um quarto para a direita. A questão é que isso abre uma vaga para a nova pessoa. Mas como isso é possível se o hotel estava completo? A ideia aqui é que, como o número de quartos é infinito, e infinito é um conceito, é um número que não termina, é possível criar mais espaço, novas vagas para as pessoas. Como o número de quartos é infinito, o fato de todos os quartos estarem ocupados é diferente do fato de não haver mais vagas. Certo. Esse é um exemplo bonitinho do porquê que infinito não pode ser um número qualquer, por maior que esse número seja. Agora, por mais que essa ideia já seja maluca, o que é muito importante para a área de probabilidade é uma ideia mais louca ainda, que é o fato de que existem diferentes tipos de infinitos. Pois é, existem alguns infinitos que são maiores do que outros, e é exatamente disso que nós vamos falar hoje. Existem duas categorias de infinito que são importantes para a gente em probabilidade. Um primeiro tipo de infinito é chamado de contável ou enumerável. E o outro tipo é chamado de incontável. Essa ideia de que existem diferentes tipos de infinito foi proposta por um matemático alemão chamado Cantor em 1874. Essa ideia, que já é maluca hoje, na época foi completamente descreditada, e o Cantor acabou morrendo depressivo num sanatório devido à oposição às suas ideias. O conceito de que existem diferentes tipos de infinito só vai ser retomado bem depois da morte do Cantor. Vamos começar olhando para a definição de infinito contável. Um conjunto é dito infinito contável se existir uma relação 1 para 1 entre seus elementos e os naturais. É daí que vem o nome contável. Fazer uma relação 1 para 1 com os naturais significa pegar um elemento do conjunto e atribuir o número 1, um outro elemento e atribuir o número 2, e assim por diante, ou seja, contar os elementos. Mas essa é a definição para os matemáticos. O que importa para a gente é o seguinte: se é possível contar, é possível listar, ou seja, um conjunto é infinito contável se os seus elementos forem listáveis. Vamos ver alguns exemplos de infinitos contáveis. O mais simples de todos são os próprios naturais. Obviamente, é possível listar os naturais. Basta fazer 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O segundo exemplo, um pouquinho mais complicado, são os inteiros. O problema dos inteiros é que se eu começar listando os positivos, eu nunca vou terminar os positivos para começar os negativos. Então é preciso ser um pouquinho mais esperto. Eu vou começar pelo zero e vou listar um positivo, um negativo, um outro positivo, um negativo e assim por diante alternadamente. Essa lista dos inteiros prova que os inteiros também são do tipo infinito contável. Agora vamos tentar fazer uma lista dos racionais. O problema é que os racionais são ainda mais complicados do que os inteiros,
Então, precisa ser ainda mais esperto na hora de fazer a lista. O truque é relativamente simples. Eu vou criar uma tabela de frações na qual as frações respeitam a seguinte regra. Na primeira linha, eu vou colocar todas as frações que têm denominador 1. Na segunda linha, eu vou colocar todas as frações que têm denominador 2. Na terceira linha, 3 e assim por diante. O problema é que todas as linhas e as colunas dessa tabela são infinitas. Então, se eu começar com uma determinada linha, eu nunca vou acabá-la para começar a próxima. O truque aqui é listar os elementos na diagonal, porque apesar das linhas e das colunas serem infinitas, as diagonais são todas finitas. Então basta começar com 0 e ir listando pela diagonal. Então começando pelo 1 sobre 1, 2 sobre 1, 1 sobre 2 e assim por diante. Dessa forma, eu sempre consigo passar de uma diagonal para a próxima. E como são infinitas diagonais, eu vou acabar listando todos os racionais. A possibilidade de gerar essa lista prova que os racionais também são infinitos do tipo contável. Bom, até agora todos os conjuntos que a gente examinou eram do tipo infinitos contáveis. Vamos dar um exemplo de infinito incontável, os reais. Se a gente fosse tentar listar os reais, nem que fosse só entre 0 e 1, sempre ia ficar faltando um número. Se a gente listasse o 0, daí o 0,5, ficaria faltando o 0,25 e o 0,125 e todos os irracionais que existem aí no meio. Quem provou que era impossível listar os reais foi o próprio Cantor, usando uma prova que ficou conhecida como o argumento da diagonalização de Cantor. A demonstração é bem simples. Vamos continuar com os números reais entre 0 e 1 e vamos supor que a gente tivesse uma lista de números reais. Vamos mostrar que, qualquer que seja a lista, sempre haverá um número real que não está nela. Para fazer isso, vamos pegar o primeiro decimal do primeiro número, o segundo decimal do segundo número, o terceiro do terceiro número e assim por diante, e formar um outro número infinito. Agora, nada impede que esse número esteja na sua lista. Então, o truque é transformar esse número num número que necessariamente não existe na lista. Para fazer isso, nós vamos usar a seguinte regra. Todo dígito 1 nós vamos transformar em 9. E todos os outros dígitos, entre 2 e 9 e o 0, nós vamos transformar em 1. A sacada é que esse número não pode estar na lista, porque ele é diferente do primeiro número na primeira casa, ele é diferente do segundo número na segunda casa, ele é diferente do terceiro número na terceira casa e assim por diante. Bom, mas e se eu pegar esse número e incluí-lo na lista? E aí eu posso repetir esse argumento e encontrar mais um número que não está na lista. Isso prova que os reais são incontáveis.